Olá, sejam bem-vindos a mais um Artigo 5º. Na edição de hoje vamos falar sobre uma situação que incomoda e muito os consumidores. Nada pior do que ser surpreendido com uma cobrança de uma conta que você já pagou ou que às vezes nem mesmo fez, não é? As cobranças indevidas são algo que costumam tirar o sono das pessoas. Mas o que fazer nesses casos? Como a legislação brasileira protege o consumidor? O assunto é tão importante que está na nossa Constituição. Está na Constituição que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com a advogada especialista em direito do consumidor, Denise Costa, e também com o advogado especialista em direito civil e empresarial, Caio Benevides. Muito obrigada por estarem novamente aqui conosco para discutir um tema tão importante e que muitas vezes atrapalha muito a nossa vida, como cobranças, não é mesmo? Doutor Caio, vamos começar explicando, para ter uma cobrança, é necessário ter um contrato firmado aí entre as partes? Bom, uma cobrança ela tem que ser fundamentada em uma relação entre as partes, né? Uma relação jurídica entre as partes, não necessariamente com um contrato em si firmado, que a gente sabe que muitas vezes há um contrato verbal ou um trato com alguma empresa, uma contratação por telefone, e às vezes as pessoas pensam que não tem um contrato escrito, materializado, digamos assim, em suas mãos, não existe um negócio jurídico, mas é possível sim haver esse tipo de contratação e aí, havendo desrespeito ao que foi combinado, as cobranças em caso de descumprimento podem ocorrer sim. Doutora Denise, o que diz aí a nossa legislação sobre cobranças, tanto o Código Civil quanto o Código de Defesa do Consumidor? As cobranças, elas devem ser, como o doutor Caio explicou, ter uma relação jurídica, não necessariamente uma relação contratual formal, aquela relação conhecida como uma relação formal e contratual ali, de assinatura de um contrato e tal. Mas assim, a cobrança, ela deve existir quando existir a utilização de algo ou quando for adquirir algum produto. Então, assim, a cobrança, ela tem que ter um fato gerador para que possa existir e ser legalmente ali garantida, até mesmo para a pessoa ali que está recebendo a cobrança. Agora, muitas vezes a gente é cobrado de forma indevida. Isso aí acontece como? O que caracteriza essa cobrança indevida? A cobrança indevida é caracterizada quando uma empresa ela cobra além do que a outra pessoa deve. Então, pode ser também que a pessoa já tenha efetuado um pagamento e não tenha dado baixa ali no sistema da empresa. Acontece muito isso, inclusive as ações judiciais relacionadas à cobrança têm sido relacionadas a esse fato de empresas cobrarem algo que o consumidor já tem efetuado o pagamento e, nesse caso, gera ali uma possível indenização por danos morais. Doutor Caio, o que a pessoa pode fazer aí se receber uma cobrança indevida, uma compra que ela não fez, uma compra que já está paga? Onde buscar ajuda? PROCON, câmaras arbitrais, juizados? Olha, primeiro é preciso ter calma, né? Porque nem sempre é fácil manter a paciência numa situação desse tipo. E às vezes o consumidor entra em contato com a empresa e já vai no intuito de fazer uma confusão, de brigar, quando na verdade é preciso registrar, pegar o registro do protocolo e você conversar também com aquela ideia de que talvez aquela conversa vá ser ouvida por um juiz de direito, né? Então, entrando em contato com a empresa, que eu acredito que deva ser o primeiro passo, e pedir todos os esclarecimentos acerca dessa cobrança, porque a empresa vai ter que fornecer isso. A empresa precisa deixar claro para o consumidor qual é a origem dessa cobrança, qual é a empresa que está cobrando, qual foi a compra realizada, enfim, todos os detalhes. E se houver discordância, deixar isso registrado. E se não ocorrer uma resolução extrajudicial pela própria empresa, é possível sim recorrer ao PROCON e até mesmo ao Poder Judiciário. E o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão de segunda instância que condenou um banco a devolver em dobro o valor cobrado por uma dívida já quitada. O recurso teve origem em uma ação de reparação de danos movida pelo consumidor contra a instituição bancária, com o objetivo de obter indenização por danos materiais e morais. Doutora Denise, explica aí pra gente, foi cobrado indevidamente, tem direito a receber em dobro, é isso mesmo? Sim, se foi cobrado indevidamente, o consumidor efetuou aquela cobrança que era indevida, ele tem o direito à restituição, a ser restituído em dobro ali pelo valor pago. Doutor Caio, mas o direito a receber em dobro pelo que pagou indevidamente não afasta o direito aí a uma indenização moral ou material, por exemplo, não é mesmo?
De forma alguma. Essa é uma previsão do Código de Defesa do Consumidor, que prevê essa possibilidade da restituição em dobro, mas se o consumidor tiver tido algum prejuízo, outros prejuízos, aliás, de ordem material ou até mesmo um abalo em seus sentimentos, né, causando um dano moral, é possível sim cobrar tudo isso no Poder Judiciário. Doutora Denise, e toda vez o consumidor tem direito a receber em dobro aí? Ou a empresa pode alegar ali que foi um erro justificável e não pagar em dobro? Quando que isso pode acontecer? A empresa ela pode justificar, né, que houve ali um erro no sistema da própria empresa e etc., mas a regra é, pagou indevidamente, o consumidor pagou indevidamente, ele tem direito à restituição em dobro pelo valor que pagou indevido. E aí a empresa, ela mesmo informando que teve problema no sistema, que teve algo ali relacionado a operação da empresa na questão de cobrança indevida, o consumidor ele tem direito sim a ser restituído em dobro, essa é a regra. Doutor Caio, e num caso, por exemplo, a empresa cobrou 2 vezes uma conta, fez um débito automático ali na conta do consumidor que não estava nem prevendo aquilo. Ela tem um prazo para devolver depois de explicado ali, desfeito o engano? Olha, depois de desfeito o engano, a gente está conversando aqui sobre uma cobrança indevida, que nem deveria ter acontecido, não é? Então, o ideal é realmente que essa devolução seja feita imediatamente, porque a gente está falando aqui de que um consumidor que foi lesado por uma empresa que, por questões dela, realizou uma cobrança indevida, né? O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um prazo em si, mas existem projetos, existem ideias que esse prazo seria de média de 10 a 15 dias, né? Os últimos entendimentos, as últimas discussões estão sendo no sentido de ser 10 dias. Agora, no caso, doutora Denise, que o consumidor, de repente, entrou até no cheque especial ali por causa dessa cobrança indevida, ele pode ter esse ressarcimento também, né, do que ele pagou extra. Pode sim ter esse ressarcimento, mas ele deve provar, né, comprovar que aquela cobrança foi indevida, porque o que mais acontece também são consumidores tentarem lesar ali a empresa e o empresário. Mas aí nós estamos falando da hipossuficiência do consumidor, já falamos sobre isso, mas é importante dizer, até mesmo para o consumidor, e alertar que não é porque ele tem a garantia da proteção do consumidor que ele deve também fazer com que tenha lesão à empresa. Então, assim, existe a situação de que aquele produto, aquela cobrança é indevida, ou seja, ele não fez aquele pedido do serviço ou do produto, mas também o consumidor, caso ele tenha ali uma lesão, ele pode ingressar ao judiciário para tentar reaver ali os valores eventualmente pagos, gastos e inclusive relacionada à cobrança de entrar em cheque especial para pagar uma cobrança indevida. Sim. A senhora falou uma coisa interessante aí, ele pode recorrer e pode pedir todos esses ressarcimentos desde que ele tenha direito, né? Não dá para também ele fazer o papel contrário e querer lesar a empresa sem motivo, né? Bom, e nós vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu de uma situação que costuma acontecer com frequência e que tira qualquer pessoa do sério. Pode mostrar. Caso a pessoa seja incomodada com frequência por ligações de cobrança, seja no ambiente de trabalho ou ambiente de lazer, o que pode ser feito? Doutora Denise, realmente é uma situação chata, né? O que a lei diz aí sobre como a cobrança pode ser feita? O que acontece é muito comum isso, né? Empresas ligarem fazendo cobranças indevidas e ainda insistirem nessas cobranças. O que a pessoa pode fazer é ingressar ao judiciário, até mesmo para uma obrigação de não fazer, ou seja, da empresa não entrar em contato para efetuarem cobranças que são indevidas e também para não ficar insistindo nessas cobranças, porque é muito chato a pessoa ficar recebendo ligações de cobranças que sabe que não está devendo ali. Então, a pessoa pode ingressar ao judiciário requerendo essa obrigação de não fazer para que a empresa se abstenha de efetuar essas ligações de cobranças. Agora, doutor Caio, mesmo quando a cobrança é devida, a pessoa deixou de pagar ali, a empresa tem que cobrar, mas ela tem regras a seguir também, não é? Tem regras sim, até porque o código ele é muito claro no sentido de que a pessoa não pode ser ameaçada, não pode ser constrangida, isso não pode acontecer de toda forma, não é? É óbvio que a empresa está no direito dela de fazer a cobrança, porque, enfim, lhe é devido uma quantia em dinheiro. Mas isso não pode acontecer de toda forma, não pode expor o consumidor a ridículo, não pode constranger, não pode ameaçar, isso tem que ser feito realmente dentro da lei. E o que a lei diz? Como deve ser feita essa cobrança? Tem que ser primeiro por carta, pode ser por telefone, mas desde que não seja no trabalho. O que a lei diz, doutor Caio? Pode ser por telefone, a empresa pode fazer uma cobrança desde que não
passe dos limites aceitáveis, digamos assim. Né? O que costuma acontecer é por carta, ou em seguida de uma ligação por telefone, por e-mails, e o consumidor vai ficando ciente de que existe a dívida e possibilitando ele de pagar espontaneamente, sem precisar realmente insistir nessa cobrança. Né? Então, é uma grande questão de bom senso. O consumidor ele não pode ser prejudicado nesse sentido. Se for, a gente viu que essa questão de repetição de dobro, pagamento em dobro, perdão, tem toda uma questão específica que pode ser que não tenha direito, pode ser que tenha direito, mas a questão de prejuízos materiais, prejuízos em relação a danos morais, podem ocorrer a qualquer tempo em relação a essas cobranças. Então, a empresa tem que ser, digamos, o mais sutil possível dentro da sua eficiência de cobrança. E, doutora Denise, antes da gente encerrar o bloco aqui, uma curiosidade que muita gente tem, porque costuma-se dizer que a dívida prescreve. A dívida prescreve mesmo? Prescreve sim, e existem prazos para essa prescrição. E aí o que acontece? Quando existe a prescrição, a empresa ela deve retirar o nome do consumidor dos serviços de proteção ao crédito, Serasa, SPC. Mas aí o que acontece? A prescrição ela não abarca na questão dos cheques, por exemplo, quando o cheque ali é protestado. Quando existe protesto, essa prescrição meio que suspende ali na questão da cobrança. Então, tem que relativizar essa prescrição. Não são todas as dívidas que são prescritas, mas pode acontecer sim a prescrição. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre cobranças, quais os limites e quais os direitos do consumidor. Sobre esse tema, eu continuo conversando por Skype com o advogado especialista em direito civil e empresarial, Caio Benevides, e com a advogada especialista em direito do consumidor, Denise Costa. E a gente mostra agora uma reportagem de uma universitária que foi indenizada por uma cobrança indevida. Quem passa em uma faculdade particular sabe que vem muito gasto pela frente, principalmente com a mensalidade do curso. Alguns estudantes correm atrás de financiamento, seja o ProUni do governo federal ou oferecido pela própria instituição de ensino. Mas nem todo aluno consegue ter o apoio financeiro. Em São Paulo, uma estudante de arquitetura não conseguiu o financiamento do governo e teve que desistir do curso. O maior problema foi que, mesmo depois de trancar a matrícula na universidade, a cobrança continuou e o nome dela foi parar indevidamente no cadastro de inadimplentes. O caso chegou ao judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a instituição de ensino a indenizar a ex-aluna em R$15 mil por danos morais. Segundo a desembargadora, a faculdade não conseguiu provar que a estudante continuou matriculada e a negativação do nome atingiu a honra dela. O estudante que não quiser ter problemas ao desistir, ele deve formalizar a sua intenção de desistir tanto na instituição de ensino quanto no agente financeiro. Desta forma, ele estará preservado com relação às dívidas futuras. Doutora Denise, além da cobrança indevida, a universitária teve o nome escrito aí no cadastro negativo de consumidores, duas situações muito chatas, né? O que pode ser feito para evitar problemas assim? Bom, ela pode requerer essa restituição em dobro dos valores que foram pagos indevidamente e ainda requerer ali a reparação pelos danos, tanto pela inscrição do nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, como também aquele dano que ela tenha sofrido na questão de se aborrecer com aquilo, de ter realmente sentido aquela questão da cobrança. Se ela efetivou um pagamento que não foi devido, ela já tem um desgaste emocional. Hoje os tribunais, e por outro lado os tribunais, eles têm entendido que o mero aborrecimento ele não é passível de indenização por dano moral. Mas aqui nós estamos falando de um dano que ultrapassa ali o dano moral, que é aquele dano relacionado à impossibilidade dela, por exemplo, não se matricular no curso, porque está ali aberto um débito que ela nem está devendo. Então, assim, cabe analisar cada caso, mas caso ela tenha ali efetivado um pagamento que seja indevido, ela tem o direito, sim, à restituição e buscar ali exatamente essa indenização por dano. Não o dano por mero aborrecimento, mas um dano pela impossibilidade, por exemplo, dela não poder efetivar a matrícula.
E até mesmo também de ficar com crédito suspenso, né? Porque quando tem o nome incluído aí em serviços de proteção como SPC e Serasa, a pessoa fica sem conseguir crédito, não é mesmo, doutora Denise? Exatamente. Quando envolve inscrição em órgãos de proteção ao crédito, a jurisprudência, né, os tribunais, eles têm entendido que gera, sim, o direito à indenização por dano moral. Então, nós temos aqui uma indenização por dano moral exatamente por essa inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e também a indenização por dano relacionada à impossibilidade dela se matricular, de perder crédito. E aí a gente tem que analisar o caso concreto para até mesmo especificar os danos ali decorrentes dessa situação. Agora, doutor Caio, essa questão de inserir o nome da pessoa nos órgãos de proteção ao crédito aí, pagou a dívida, tem um prazo para poder retirar? Porque a gente falou aqui de uma situação que era uma cobrança indevida, mas quando a pessoa deve realmente, tem um prazo que fica ali, pagou a dívida, tem que retirar imediatamente? Como funciona? Está tratando aqui de um consumidor que está sendo lesado e você mesmo mencionou uma série de prejuízos que esse consumidor vai ter, que essa consumidora deve ter enfrentado, né? Então, quanto antes, esse nome deve ser retirado, sim, né? Obviamente tem a questão do bom senso, todo mundo espera mais ou menos uns 5, 10, 15 dias para isso acontecer, mas o consumidor ele é o foco central da situação, que foi prejudicado por uma questão de uma cobrança indevida, por uma cobrança que ele não deveria ter respondido, e aí isso obviamente deve ser sanado o mais rápido possível. E se a dívida realmente existe? A cobrança é correta de ser feita, o nome foi colocado ali no serviço de proteção ao crédito, fica indefinidamente ou tem um prazo máximo para ser retirado? As cobranças elas podem acontecer no prazo que pode ser até de 10 anos, mas as cobranças mais comuns, que a gente viu aí como a relação de cartão de crédito, de compras a prazo, dívidas relativas a obrigações de pagamento, enfim, em relação de contratos, de telefonia, que tem muito, né? Esse prazo seria de 5 anos. Acontece muito, doutor Caio, é a venda, vamos dizer assim, de uma dívida de uma empresa para outra. Nesse caso, o consumidor ele tem que ser avisado antes? Tem. E isso é uma temática até que gera muitas dúvidas, né? As pessoas não entendem como isso acontece, mas é um procedimento legal, não existe um problema nisso, né? Mas o consumidor ele deve sim saber todas as informações dessa venda, dessa cobrança. Costuma ter, e aí é interessante a gente volta para aquela máxima de ler e analisar os contratos, mas essa situação específica costuma estar no contrato, em que um consumidor ele acaba aceitando um serviço, né? Então, tendo essa previsão, basta ter essa comunicação e o consumidor realmente não vai ter o poder de dizer se aceita ou não a venda, mas é preciso sim ele ter acesso a todas as informações, até mesmo para se resguardar no sentido de que a dívida foi vendida num percentual correto, num valor correto para outra empresa e isso é cobrado realmente naquilo que apenas deve. Doutora Denise, acontece muito também das empresas contratarem aí os centrais de cobrança, vamos dizer assim. Isso também é legal? Sim, é legal essa contratação de empresas para efetuarem essas cobranças. O que não pode é ultrapassar ali algo que gere ali uma possível constrangimento para o consumidor, né? Mas a contratação de uma empresa de cobrança para efetuar essa cobrança para o consumidor é sim permitido, sim. E um outro tipo de cobrança foi tema de discussão do Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2020. O julgamento foi sobre o recurso de um viúvo que recebeu cobrança pelo plano de saúde de sua esposa já falecida. O STJ decidiu que, enquanto não informada a morte ao fornecedor, a operadora do plano de saúde pode cobrar pelo serviço contratado. Mas, nesse caso, o viúvo recebeu indenização por danos morais, pois já tinha avisado a operadora sobre o falecimento. Doutora Denise, aí realmente configura um erro da empresa, né? Ela já estava avisada e continuou debitando ali o plano de saúde? Sim, se ela foi avisada e ainda continuou debitando o valor do plano de saúde, sim, deve ser indenizada, sim. Isso é comum? As operadoras, elas trabalham muito dessa forma, não se atentam aos detalhes e acabam prejudicando o consumidor? Sim, é muito comum. Que até mesmo as grandes empresas, principalmente operadoras de planos de saúde, não têm um controle total ali dos seus usuários de planos de saúde. Então, há uma falha operacional da empresa e com essa falha operacional acaba que a empresa ali responde judicialmente por algo que ela deveria já ter atuado. E nessa questão de ter morrido e ainda ser debitado o valor do plano de saúde e ainda ter sido avisada e não ter agido para que parasse essas cobranças, gera sim o direito à indenização.
Aí, doutor Caio, é bom fazer como a gente faz nos contratos, né? Ver direitinho, fazer tudo por escrito, deixar registrado o que informou para evitar ter problemas futuros de a empresa, por exemplo, dizer, não, eu não recebi esse aviso, né? Perfeito. Daí a importância máxima de você pegar os protocolos. A empresa ela é obrigada a fornecer esse registro das gravações. Então, se você avisou numa ligação, por exemplo, vai ter o registro lá e o teu protocolo vai te ajudar a ter acesso a essa gravação e comprovar que houve o aviso prévio à empresa. E para proteger ainda mais o consumidor, mesmo que a cobrança seja devida, ela tem que respeitar alguns horários, não é mesmo? Isso, a ideia é que o consumidor não seja cobrado em momentos de descanso, em momentos de lazer, né? Entende-se que se a região não houver delimitado um horário específico, aplica-se a máxima de uma lei de São Paulo, salvo engano, em que é de 8 até às 8 da manhã até às 8 da noite, no caso de segunda a sexta-feira, e de 8 às 2 em caso de domingo e feriado. Doutora Denise, existe aí um ranking das empresas que mais fazem cobranças indevidas aí ao consumidor? Sim, telefonia campeão aí de cobranças indevidas, né, serviços indevidos que são acrescentados no contrato do consumidor sem a anuência deste. O que acontece mais no mercado é empresas de telefonias, planos de saúde, muitas vezes o plano de saúde ali coloca serviço que nem o consumidor ali, o usuário, nem assinou, nem tem conhecimento daquele valor, e aí quando vai pedir para um especialista analisar o contrato, verifica lá que houve um acréscimo odontológico, acréscimo de cobertura, outra cobertura que ele não tenha a ciência. Então, os campeões aí de problemas com cobranças indevidas, nós temos as empresas de telefonia e os planos de saúde. E nós vamos a mais uma pergunta enviada por um telespectador. Pode rodar. Um débito automático desconhecido na conta corrente pode ser considerado uma cobrança indevida? Doutora Denise, apareceu um débito ali na minha conta que eu não sei nem de onde veio. É uma cobrança indevida, não é? Sim, é uma cobrança indevida e aí cabe ali a pessoa verificar de onde foi debitada essa cobrança, de qual empresa ou quem debitou ali, e você comunicar ao banco para que haja o retorno desse valor que foi debitado. Caso o banco não ocorra essa devolução do próprio banco, e você deve descobrir qual é essa empresa para que você possa ingressar ao judiciário, requerendo ali a restituição e também ali os danos ocasionados com a cobrança indevida. E o banco pode ser responsabilizado de alguma forma? Porque normalmente ele tem que pedir autorização do cliente, não é? Os tribunais eles têm entendido que o banco, quando acontece o débito automático, o banco não tem ali um controle, mas em alguns casos, ele já tem reconhecido essa culpa ali por parte do banco também, caso ele não haja tanto para verificar qual é a empresa ali que debitou indevidamente, como também para ajudar, até mesmo ajudar o consumidor para que ele não possa sofrer essa lesão futuramente. Doutor Caio, agora um caso parecido também que acontece com uma frequência maior do que a gente gostaria são cobranças que aparecem no cartão de crédito, compras que você não fez. Como o consumidor pode se prevenir para evitar descobrir lá depois, na hora de pagar a fatura, que a fatura veio bem maior do que ele imaginava? Inclusive, coincidentemente, essa é uma pergunta em homenagem à minha mãe, que essa semana me ligou com essa mesma situação, tá? E realmente é uma situação muito chata. E a questão dela é que as contas não batiam. Tinha as cobranças, dava um resultado na soma e o valor que estava sendo cobrado era bem maior. É como se tivesse ocorrido um erro de cálculo mesmo. Mas é muito importante observar isso. Às vezes o consumidor acaba pegando um boleto e pagando sem observar quais são as taxas, os valores que estão sendo cobrados, e isso é uma falha, né? A dor de cabeça é um pouquinho maior. Mas, sendo constatado isso, imediatamente tem que entrar em contato com a operadora de cartão para bloquear, porque pode ser uma transação estranha, né? Pode ser que o cartão tenha sido clonado, alguma coisa do tipo, e entrar em contato com os envolvidos. Se realmente for uma compra de uma loja e houver a especificação de qual é a loja, entrar em contato para saber o que foi que aconteceu, por que esse valor foi cobrado a mais, enfim. O consumidor, ele tem o poder, digamos assim, de ser considerado vulnerável, ou seja, ele tem direito a ter essas informações. As empresas, as operadoras, enfim, as empresas de lojas e tudo mais, possuem essa obrigação de ser claro com o consumidor. Afinal, ele não tem a obrigação de ter todo esse controle técnico, digamos assim, que apenas elas possuem.
Bom, o senhor contou o caso da sua mãe aí, então eu vou confessar que eu também tive um problema como esse, um pouquinho diferente. Eu recebi um aviso do banco que tinha sido feita uma compra que eu não tinha comprado e eu não tinha usado o cartão naqueles últimos tempos. Doutora Denise, é uma dica boa essa daí para o consumidor, ter sempre aquele serviço que o banco avisa cada compra que é feita no cartão, até para evitar depois que apareçam cobranças que a gente não reconhece? Sim, o consumidor ele deve adotar essa postura e esse comportamento de proximidade com o banco. Se surgiu ali uma cobrança que ele não reconhece, imediatamente ele deve comunicar ao banco, enviar por e-mail de preferência ali o comunicado, detalhar, especificar a respeito dessa questão dessa cobrança indevida, dia, o horário que foi comunicado, para que ele possa se resguardar para caso tenha ali que acionar o judiciário relacionado a essa cobrança indevida. E bloquear o cartão caso desconfie de algum golpe, não é mesmo, doutor Caio? Com certeza. Algumas operadoras de cartão até já possuem uma sistemática. Vou pedir a liberdade para contar uma história particular minha, e eu achei bem interessante, apesar de toda a situação, de todo o susto, foi que eu tentei realizar uma compra em um valor um pouco maior em um cartão que eu não uso com frequência. Estava um bom tempo sem utilizar. E quando eu tentei passar, a loja online disse que o cartão estava bloqueado em relação a uma parceria com a operadora de cartão e pediu para eu entrar em contato com a operadora. Aí eu entrei, me deixaram esperando um pouquinho, mas quando eu consegui falar com a atendente, expliquei a situação e ela falou: me diz uma coisa, qual é o seu nome? Aí confirmou os meus dados e tudo mais. Aí começou a perguntar: apenas o Wellington é dependente do teu cartão? Aí eu falei: quem é o Wellington? Não tem Wellington dependente do meu cartão, não. Ah, mas você fez uma compra internacional nos últimos 6 meses, não fez? Eu falei: não, estávamos em uma pandemia, então não fiz uma compra internacional nesses tempos. E aí ela falou: ah, mas a sua fatura foi mudada para o dia 5. Eu falei: não, eu não mudei minha fatura para o dia 5. Era tudo bem. Olha, eu vou autorizar aqui a compra do senhor, mas está tudo certo. Eu falei: não está tudo certo não. Quem é o Wellington? O que foi que aconteceu com o meu cartão? E aí a pessoa disse: não, é apenas uma sistemática que a gente utiliza para ver se realmente você era você. Eu falei: poxa, isso poderia ser de uma forma menos assustadora, né? Mas, ou seja, alguns operadores já utilizam de algumas técnicas, algumas táticas para evitar esses problemas com compras no cartão de crédito. E tudo isso acaba sendo válido, né? Porque, infelizmente, é uma prática que vem aumentando consideravelmente. E com essas dicas tão importantes, a gente chega ao final do programa de hoje. Fique atento, preste bem atenção nas suas contas aí para não pagar nada que não deva e pague em dia para evitar cobranças aborrecidas. Doutor Caio, doutora Denise, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!